Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver sobre uma excelente companhia, a Caixa Seguridade, que está prestes a reportar o quarto trimestre de 2022. Então vou fazer essa atualização agora no terceiro tri e já na próxima semana eu vou soltar um novo vídeo comentando os resultados do quarto trimestre, até porque é uma companhia que eu invisto. Nós vamos ver sobre a evolução dessa companhia nos últimos anos, o que é muito importante para a gente avaliar qualquer empresa, fazer nossas projeções de lucro líquido, dividendos e preço-teto. No final, vou mostrar para vocês como está a performance da Caixa Seguridade na minha carteira, visto que eu já invisto nas ações tem pelo menos 6 meses. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, deixar o like. Uma coisa que eu vejo muita gente comentar com relação à Caixa Seguridade é que ela é uma empresa estatal. E na verdade, quando a gente olha todos os serviços que a Caixa presta, a Caixa Seguridade, no caso, ela tem parceiro privado. Então, em vida e previdência, ela não controla, ela tem apenas 40% de participação. No Caixa Residencial, ela tem 25%. No Caixa Capitalização, ela tem 25%. Na parte de consórcios, ela tem 25%. E na parte de assistência, ela também tem 25%. E quando a gente olha os parceiros, nós vemos que ela tem todos os parceiros privados em todas as suas linhas de negócio e ela não controla o negócio. Quem controla, na verdade, são os parceiros privados, porque eles têm a maior parte das ações, como a gente pode ver nesse slide. Então, o risco estatal na Caixa de Seguridade, ela é de certa forma blindada, porque para ela aprovar qualquer coisa, qualquer produto, ela vai precisar do aval desse parceiro privado, e como a gente sabe, as empresas privadas, elas se importam muito com a rentabilidade, elas não vão aceitar qualquer tipo de negócio. Então, é uma coisa que blinda um pouco a Caixa de Seguridade do componente estatal da Caixa Econômica Federal. Quando a gente olha para os destaques do terceiro TRI, um lucro líquido de 766 milhões no terceiro TRI, o melhor resultado trimestral histórico da companhia, um crescimento de 55,7% em relação ao terceiro TRI do ano passado. Se a gente olhar para as receitas operacionais, cresceram 59,5%, receitas de corretagem 58,2%, então cresceu muito em relação ao ano de 2021, então alcançando um lucro de 766 milhões, as receitas crescendo quando você compara com o trimestre anterior, quando você compara com o mesmo trimestre do ano passado, quando você compara o consolidado crescendo 55% e um ROI recorrente excelente de 45,4%. Então, olhando esses números, a Caixa de Seguridade apresentou um excelente resultado no terceiro trimestre e devido aos resultados mensais que ela posta na SUSEP, tudo indica que ela vai reportar mais um excelente balanço na semana que vem. Com relação a dividendos, ela fez a distribuição de mais de 1 bilhão de dividendos relacionados ao primeiro semestre de 2022, correspondendo a 90% do lucro líquido ajustado, que é a política da Caixa de Seguridade. Ela distribui a maior parte do lucro em dividendos e quem recebe a maior parte desses dividendos é a Caixa Econômica Federal, que é dona de 85% das ações. Se vocês olharem, apenas 15% está em free float. Quando a gente olha as linhas de negócio isoladas, a gente tem prêmios emitidos em vida crescendo 11%, prestamista crescendo 8,8%, residencial crescendo 25,7% e os consórcios crescendo mais de 1.800%. Então, a gente vê crescimento em todos os negócios da Caixa de Seguridade, o que é excelente. Se ela conseguir manter isso aqui, com certeza é a empresa que vai ficar muito maior no futuro. Sem falar que é um modelo de negócio muito menos arriscado, porque a Caixa de Seguridade ela não tem o seguro rural, que no meu ponto de vista é um seguro bem mais arriscado do que as linhas de negócio da Caixa de Seguridade. Quando a gente olha para a evolução da empresa, a gente vê um salto considerável de 2019 para os últimos 12 meses. O EBIT saiu de 1,7 bilhão para 2,8 bilhão, um crescimento anual composto de 19,18%, que é excelente. O lucro líquido saiu de 1,5 bi para 2,5 bi, um crescimento na faixa de 18,4% ao ano, o que também é muito bom, e um ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, de 21,12%, bem acima da taxa Selic, então é uma companhia muito interessante. Se a gente olhar a posição de caixa de 1,2 bilhão, zero de dívida, como é característico das empresas de seguro, né? Pelo contrário, elas têm bastante caixa. E se a gente projetar o lucro líquido para os próximos 12 meses, visto que a gente viu que a empresa está em crescimento, a gente pode agregar esse crescimento aqui ao lucro dos últimos 12 meses, a gente vai chegar num lucro de 3 bilhões, pensando na Caixa de Seguridade nos próximos 4 balanços. Com um payout de 90%, daria 2,7 bi em dividendos, dividido por 3 bilhões de ações, que é a quantidade de ações que a Caixa de Seguridade possui. Nós chegamos no dividendo projetado para os próximos 12 meses de 91 centavos por ação. Lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação, é só um estudo que a gente está fazendo junto. Mas na cotação de hoje, a gente tem a companhia com preço teto em 15,10
e ela está custando 8,69, então tem uma margem de segurança considerável de 74%. O ROIC está de 21,12 e o earn yield de 11,7. Um earn yield um pouco baixo, mas se a gente considerar que é uma empresa que está com a rentabilidade alta e paga grandes dividendos, para quem tem uma carteira pensada principalmente em dividendos, como é o meu caso, ela acaba tendo uma certa relevância por conta desse payout muito elevado, além de ser uma excelente companhia em um setor perene. Então a gente viu que a companhia vem evoluindo, está evoluindo trimestre após trimestre, isso já dura anos, então muito provavelmente ela vai continuar crescendo e é o que acontece com a maioria das empresas de seguro. As empresas ficam cada vez maiores, é um excelente setor para a gente estar investido. Uma coisa que chama muita atenção na Caixa Seguridade é o crescimento do dividendo. Então a gente pode ver aqui que em 2015 ela deu um lucro de 536 milhões e ela pagou um dividendo de 17 centavos. Esse dividendo só cresce ao longo do tempo e para os próximos 12 meses ela já vai pagar um dividendo de 91 centavos. Se a gente pensar nas cotações atuais, está correspondendo a um yield de 10,4%, que é muito bom. E se a empresa continuar crescendo, quanto que vai ser esse yield no futuro? Então é isso que a gente tem que se perguntar, por isso que eu acho que a Caixa de Seguridade é sim uma oportunidade. Mais uma vez, não estou fazendo recomendação de ativos, mas se a gente comparar ela com as outras empresas de seguro, a gente vai chegar à conclusão que ela é uma empresa que cresce muito e está bem mais descontada que o principal par dela, que é a BB Seguridade. Um ponto que é um pouco ruim é que ela faz apenas 2 pagamentos anuais, em abril e novembro, mas o CEO já diz que pretende modificar isso aqui para 4 pagamentos, então com certeza a Caixa de Seguridade vai virar uma queridinha. Se ela fizer 4 pagamentos ao ano, vai ficar excelente para a gente poder continuar reaplicando os dividendos. Claro que vai depender do preço, né? Mas se a gente pensar nos preços atuais, seria um excelente negócio. E fazendo a nossa projeção de lucros e dividendos, até o momento, nos últimos 12 meses, ela registrou um lucro de 2,5 bi. A gente fazendo a projeção para os próximos 12 meses, a gente vai chegar num lucro de 3 bi, acrescentando aqueles 18% de crescimento anual composto que ela apresentou nos últimos 5 anos. Então é bem provável que ela consiga replicar alguma coisa próximo disso. Um payout de 90% vai dar 2,7 bilhão em dividendos, dividindo isso aqui por 3 mil papéis, que é a quantidade de ações. Nós vamos chegar no dividendo projetado de 91 centavos por ação, um dividend yield de 10,4% nos preços de hoje. Se a cotação diminuir, fica mais atrativo o negócio, e se ela subir, menos atrativo. Visto que o lucro da empresa ele não tem relação com a cotação diretamente, né? Claro que no longo prazo, se o lucro crescer, a cotação também vai subir. É isso que eu acredito que vai acontecer com a Caixa de Seguridade. E o meu preço teto pessoal é de 15 e 10. Então ela passa com certeza no crivo do preço teto. E aí eu vou olhar agora para o meu índice de prioridade de aporte e ver se essa companhia tem condições de receber um aporte nesse momento. Quando a gente compara ela com a BB Seguridade, a gente vê que ela é bem mais barata se a gente comparar apenas os números, né? Então, o dividend yield nos últimos 12 meses de 7,4%, enquanto a BB Seguridade é de 5,21%, um PL de 10,24%, enquanto a BB Seguridade é de 13,8%, um PL bem mais esticado, um preço ao valor patrimonial de 2,2%, enquanto a da BB Seguridade é 7,98%. E se a gente olhar todas as métricas, a Caixa de Seguridade, vocês podem pausar o vídeo e olhar com calma aí, ela ganha medalha de ouro em tudo em relação à BB Seguridade, então ela está bem descontada em relação ao seu principal par. Lembrando que a Caixa de Seguridade é muito forte em seguro habitacional, previdência e vida, e a BB Seguridade é muito forte em seguro rural, que é um seguro que tem muito mais risco do que as linhas de negócio da Caixa de Seguridade. Então eu acho que a Caixa de Seguridade deveria ser negociada com prêmio, e a gente vê que não é o que está acontecendo. A BB Seguridade está tendo um prêmio, sendo que ela vende um produto muito mais arriscado. E agora, comentando com vocês um pouco mais sobre o meu método de seleção de ações, eu utilizo o índice de prioridade de aporte, que nada mais é do que o EVA, que eu já discuti em alguns outros vídeos. É uma forma de avaliar realmente quanto a empresa gera de valor acima do custo de capital dessa empresa. Eu dou um peso de 50% nisso, porque eu acredito que é o principal ponto que a gente deve olhar numa empresa, o quanto ela realmente gera de valor. O earn yield, que eu considero como os olhos do mercado, né? Como o mercado olha para as empresas. Então, a Caixa de Seguridade, a gente consegue ver que ela está com um EVA aqui de 6,12, considerando uma taxa Selic de 15%, e um earn yield de 11,67%. Não é dos earn yields mais altos, porque é uma empresa com uma rentabilidade muito alta, então o mercado vai pagar um prêmio por isso, já é esperado, mas o EVA dela é consideravelmente bom, o earn yield também é muito bom, e a margem de segurança é o que está puxando ela mais para cima, né? Como a gente viu, o dividendo que ela paga é muito alto, o payout, então isso coloca ela numa posição melhor no ranking, e ela está com índice de prioridade de aporte de 11,99, então está abaixo de outras empresas do setor financeiro, como por exemplo o Banco do Brasil, que seria a melhor empresa mesmo, com todas essas altas, está com índice de prioridade de aporte maior, a UI Soluções, que eu não tenho em carteira, no momento eu tenho Cielo, Banco do Brasil, Caixa Seguridade e Itaúsa, são as empresas que eu tenho do setor financeiro, mas ela está com bom índice de prioridade. Se ela manter nessas cotações, melhorar os resultados, o que eu acho um pouco complicado, visto que o mercado tende a reajustar e a pagar cada vez mais por essa companhia, ou se ocorrer alguma queda
nos preços da Caixa de Seguridade, esse índice aqui vai aumentar e com certeza é uma das empresas que eu mais quero aportar, só que eu preciso de um índice de prioridade maior, visto que eu tenho muitas outras empresas com índices bem superiores, que é onde eu estou dando prioridade nesse momento, mas elas não são tão perenes quanto a Caixa de Seguridade. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. E a margem de segurança eu dou um peso de 5%, mas como vocês podem ver, a margem de segurança dá números bem altos, então pesa bastante no índice de prioridade de aporte, mesmo eu considerando apenas 5%, faz uma diferença grande. Eu comecei a comprar tem mais ou menos 6 meses, minha cotação média de compra é de 7,50, eu estou tendo uma rentabilidade aqui, como vocês podem ver, de 15%. Eu já recebi de dividendos na minha posição, que é de 2.339 ações, um valor de 789, e o total que eu investi foi 16.882, então se a gente calcular o meu yield on cost apenas com um anúncio, porque ela fez apenas um anúncio desde que eu comecei a comprar, é de 4%, que eu acho muito bom. Somando com essa valorização de 15% que ela teve, a gente chega no retorno atual de 19%, mas eu acredito que essa companhia continua barata. Para quem pensa em dividendos, é uma excelente companhia e com certeza a gente vai ver o crescimento dos lucros dela nos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve para você não perder o próximo. Eu vou deixar uma análise que eu fiz da Wiz, que é uma empresa semelhante à Caixa de Seguridade, só que na verdade ela é uma corretora de seguros, é um ramo de negócio um pouco diferente, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. E ela tá bem mais barata se a gente considerar o meu índice de prioridade de aporte. Então é isso, não deixe de se inscrever, tamo junto, muito obrigado.